Olá, esse é o Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro, na sua primeira edição. E a gente está aqui com a participação muito especial dos professores Júlio Cavalcante e Barros Neto. O José Paulo de Barros Neto é pró-reitor de Relações Interinstitucionais da UFC e coordenador-geral da Plataforma de Planejamento de Longo Prazo para o Ceará 2050, desde 2017. O Barros Neto é graduado em Engenharia Civil pela UFC, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E estamos aqui também com o Júlio Cavalcante Neto, bacharel em Ciência da Computação pela Unicamp, tendo cursado 3 anos o curso de Economia pela mesma universidade, tem mestrado profissional em Administração pela UES. Desde 91 é sócio fundador da SB Consultores Associados, consultoria na área organizacional, atuando no Nordeste do Brasil. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, nosso primeiro podcast aqui do Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro, eu perguntaria ao Barros Neto, o que é o Ceará 2050? Como é que você resume para a gente, para o cidadão que está ouvindo, assistindo a gente pela primeira vez, o que é o Ceará 2050? Bom, Demetrio, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando sobre o Ceará 2050, é sempre muito interessante, né? E quanto mais a gente falar, mais, né, se populariza essa questão do Ceará 2050. E é um prazer estar aqui com meu amigo Júlio, que está nessa empreitada aí desde o começo, né? Quando a gente começou esse projeto. Bom, Demetrio, o Ceará 2050 ele é um processo bem disruptivo, certo? Ou seja, é uma ideia, né, que surgiu lá em 2017, né, de uma intenção da CEPLAG junto com a Casa Civil, em que se pensou a ideia de... CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Estado. Isso, desculpa, é porque a gente é um termo já tão comum para a gente. Bom, mas aí a ideia foi pensar o Ceará, né, nos próximos 30 anos. É por isso que tem essa questão do 2050, né, porque a época era, né, 30 anos à frente. Porque, na realidade, se pensa muito pouco o longo prazo dentro do poder público. Isso não é característica de partido A, B ou C, de Estado, município ou União, né? A lei, por exemplo, exige apenas o PPA, que são 4 anos, né? Que você tem que pensar. Plurianual, né? Que também está na legislação federal, né? Para que todo Estado faça isso. E a ideia foi sempre pensar o Estado com a visão de longo prazo para que você pudesse estruturar políticas públicas para se atingir aquele objetivo, né, que se queria, né, que se imagina para o Ceará em 2050. Certo? Porque tudo isso, essas políticas, né, elas exigem muita negociação política, exigem recurso, exigem preparação pessoal. Então, assim, não é uma coisa que você faça da noite para o dia que você mude isso com tanta facilidade. Então, acho que a ideia do Ceará 2050 foi pensar o Ceará nos próximos 30 anos e o que fazer para chegar lá nesses 30 anos. Agora, Júlio, teve inspiração, né, do Ceará 2050, que foi o Fortaleza 2040, correto? Pode falar sobre isso? O Eudoro Santana também participou desse início. Eu entendo que o Ceará ele tem uma grande sorte e, ao mesmo tempo, competência de, ao longo dos últimos anos, ter feito alguns exercícios de planejamento. Uhum. Por exemplo, existiu lá na época do CID um exercício que foi o Ceará 2027, a própria questão do Ceará do Fortaleza 2040, muito importante, as rotas estratégicas da Federação da Indústria. Então, esses exercícios de planejamento, eles fazem com que haja um alinhamento muito interessante em todo o Estado, não só na questão do governo, mas na iniciativa privada, com a própria academia, e isso faz com que a gente consiga realmente fazer uma discussão mais alinhada e com mais exercício. Então, o Ceará 2050 veio a coroar exatamente essa série de exercícios de planejamento que o Estado tem feito ao longo dos anos, e eu acredito que as pessoas que contribuíram, que foi todas as regiões e todos os representantes de todos os setores, eles estavam ainda mais alinhados e mais preparados para esse exercício.
Agora, Barros Neto, sobre isso, isso que o Júlio acabou de falar, isso só foi possível aqui em Fortaleza e no estado do Ceará por conta de uma sequência de gestões exitosas, correto? Não, correto. Né? E isso é um fator, pode-se dizer assim, positivo para o nosso estado, né? Que desde dos anos 80, que o Ceará tem tido governos, não vou dizer nem governos tão alinhados, mas governos com uma visão muito de responsabilidade, por exemplo, responsabilidade fiscal, né? Investimentos, por exemplo, em educação, e isso reforça o papel de uma visão de longo prazo, certo? Porque, por exemplo, hoje o Ceará é destaque, né, nessa questão de educação no Brasil e tudo, porque, sei lá, nos últimos 20 anos tem uma política com relação à educação, certo? Hoje o Ceará também é referência nessa questão fiscal, porque tem uma política ao longo disso aí. Então, hoje, por exemplo, se qualquer governante que entra, ele não tem mais força para quebrar essa política, ou seja, ele agora vai aproveitar, fazer as correções que ele acha, mas é para ir para frente. Certo? Então, acho que isso reforçou a visão de quão importante é pensar lá na frente. E aí tomar as decisões necessárias para isso. Então, assim, na realidade, o Ceará, né, quando a gente começou o Ceará 2050, o Ceará já vinha meio que preparado para se discutir isso aí pelo que tinha para trás. Certo? Então, acho que isso ajudou bastante esse processo. Isso que o Barros Neto acabou de falar, Júlio, dessa preparação que o Ceará teve, dessas gestões exitosas que o Ceará teve, quando a gente traz aqui para a situação atual, né? Quando a gente fala do posicionamento do Ceará em relação a outros estados da federação, a gente falar em planejamento estratégico a longo prazo é um luxo em relação aos outros estados? Eu diria que é um diferencial. Tanto que quando nós estivemos no governo, por exemplo, na área de desenvolvimento econômico, a gente percebia que as empresas, os empresários que a gente tinha contato para poder tentar atrair como investidores para o estado, eles destacavam isso, que não enxergavam, ou enxergavam em poucos estados do Brasil, essas condições, né, de um foco, por exemplo, em setores econômicos para desenvolver, que veio lá exatamente das cadeias econômicas que o Estado propôs como prioritárias. Então, você pensar realmente o longo prazo, eu diria que dá uma segurança também nesse sentido, para que os investidores eles possam entender que colocando recursos, né, nós temos a questão, por exemplo, do hidrogênio verde, investimentos aí na faixa de 3 bilhões de euros, uma empresa dificilmente virá para uma região se ela não entender que há realmente uma perspectiva de fazer com que esse investimento ele aconteça ao longo do prazo, né? Por exemplo, assim, só comparando, nós temos lá na própria África algumas regiões que teoricamente estariam mais competitivas para poder fornecer o hidrogênio verde para a Europa do que aqui nós do outro lado do Atlântico. Mas exatamente essa dificuldade de ter ali uma estabilidade, uma continuidade, né, às vezes até do ponto de vista político, faz com que os investidores eles tenham dificuldade de colocar esses recursos nessas regiões. Agora, Barros Neto, desde 2017, né, pensando o futuro, o que é que chamou a atenção de vocês nessa primeira fase de 2050, né, nessa etapa de diagnóstico? Quais foram os dados que mais chamaram a atenção da equipe? Bom, assim, o que mais chamou a atenção, nós fizemos, o primeiro trabalho que nós fizemos, né, dentro da metodologia que a gente estava trabalhando, foi uma grande radiografia do Estado, certo? E lá mostrou muitas coisas interessantes, né, que o Ceará evoluiu bastante em algumas coisas, né? Então, por exemplo, essa questão da educação, a questão dos recursos hídricos, né? E aí um fato, nós passamos aí 6, 7 anos de seca e o Estado não houve racionamento, não houve um êxodo rural para a capital, né? Então, isso aí, né, mostrou muito a questão das instituições,
né, que funciona. Então, acho que isso aí chamou a atenção bem. Outra coisa que eu achei muito interessante no próprio trabalho foi a participação. Nós tivemos dentro da metodologia, nós fomos 2 vezes ao interior do estado, né, dentro das 14 regiões de planejamento, que são definidas pela Secretaria de Planejamento do Estado. E houve uma participação muito boa de jovens, né? Então, assim, a gente fez o trabalho, a grande maioria das nossas visitas nós utilizamos as instituições de ensino superior, o UFC, o IFCE, até mais o IFCE, porque ele tem uma penetração maior no estado, o S. Então, a gente sempre estava lá e sempre tinha uma participação muito boa dos alunos. E eu ficava muito feliz porque, assim, na realidade são eles que vão, né? O Ceará daqui a 30 anos, eu espero estar lá, né? Mas ninguém sabe. Estou trabalhando para isso. Mas se eu estiver lá, não sei nem se eu vou estar me lembrando o que é que eu vou estar fazendo lá, né? Mas, vamos dizer, com certeza, a turma que está hoje aí na faixa dos 20 anos, 15, 20 anos, vai ser a turma que vai estar em 2050 aí lutando por esse estado. Então, eu achei muito interessante a participação dessa galera aí nesses eventos que nós fizemos ao longo do tempo. Agora sim, Júlio, mesmo o estado do Ceará sendo um destaque nacional nessa área de educação, como o Barros Neto lembrou, a gente tem um problema crônico, não é só do Ceará, que é o estudante né? Ele nem trabalha, nem estuda. E esse problema foi tocado, foi diagnosticado nessa primeira fase? Tem alguma proposta mais real, concreta? Com certeza. O diagnóstico, né, ele pega não só essas questões positivas que o Barros Neto bem colocou, mas também ele identifica algumas fragilidades e desafios que o Estado tem exatamente para poder superar nesses próximos 30 anos. Né? Então, quando a gente olha os 30 anos para trás, a gente observa, por exemplo, que o Estado ele teve um desenvolvimento nessas áreas colocadas, mas, por exemplo, a concentração de renda dentro da população de uma forma global e entre as regiões do Estado, ela realmente é, digamos assim, um ponto fraco, uma coisa a ser trabalhada. Tanto que nós fizemos benchmark, por exemplo, com a região de Santa Catarina. Explica o que é benchmark. Pronto. Benchmark é você fazer uma comparação de uma situação de melhor resultado para poder se inspirar e tentar conseguir alcançar metas parecidas. Então, o caso de Santa Catarina é um estado que a gente sabe que ele tem ali, não existe uma concentração na cidade, por exemplo, de Florianópolis. Muito pelo contrário. Florianópolis não é a cidade mais rica do estado. Existem outras regiões, outras cidades do estado de Santa Catarina que são mais ricas. A Alemanha também tem uma característica bem interessante nesse sentido, entendeu? Então, você fazer esse benchmark, ele inspira exatamente você colocar as grandes metas, e aí vem a questão importante que eu sempre coloco, do 2050. A gente tem as condições, eu acredito, para dar esse salto, mas se a gente coloca, por exemplo, uma das metas principais do 2050, que é ter 2% apenas da renda nacional, enquanto que 4% da população, como é que você consegue transformar isso no curto prazo? Não é possível, são muitos desafios. Então, você colocar a meta de 30 anos faz com que você consiga fazer essa construção ao longo do tempo. E aí, de novo, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, uma das estratégias fundamentais ela está baseada no capital humano, porque nós temos limitações de riquezas naturais, mas a gente tem, pelo fato da educação ter melhorado, pelos exemplos que nós temos aí de bons resultados em vestibulares mais difíceis do Brasil, a gente tem condições realmente de trabalhar esse capital humano para dar esse grande salto, né? E aí entra a questão das oportunidades. Eu diria hoje, que não é só no Ceará, mas no mundo inteiro, o grande desafio da humanidade é gerar oportunidade para as pessoas, né? O primeiro passo é fazer com que as pessoas estejam preparadas. Isso o Estado está fazendo bem. Eu acho que o desafio que está em jogo agora e está sendo construído é você gerar oportunidade para essas pessoas preparadas poderem ter sua renda, ter a sua dignidade e conseguir fazer uma distribuição melhor dessa renda e, portanto, a gente eliminar essa questão dos nenéns. Agora, Barros Neto, você hoje é pró-reitor também da UFC, né? Sim.
E me lembrei que o diálogo que foi feito no início, nessa etapa de diagnóstico ainda e mesmo até agora, né? Existe uma preocupação muito grande de envolver outros atores, né? Que não sejam só os atores do Estado. Sim. Não é isso? Sim. Como é que é feita essa interlocução do 2050, governo, outras entidades públicas, entidades privadas? Como é que foi feito esse diálogo, tanto no início, na etapa de diagnóstico, como agora, né? Vocês estão agora, a gente vai conversar sobre isso, a etapa já de governança. Como é que isso está sendo pensado? Como é que foi feito? Como é que está sendo pensado? Bom, Nemetro, pergunta bem interessante. Eu acho importante, né, mencionar. Isso aí foi uma das premissas quando nós começamos o trabalho, é que esse projeto fosse um projeto de Estado e não um projeto de governo, certo? Ele não fosse o planejamento do Estado, né, do governo em questão à época, né, mas fosse pensando o Estado como um todo, né? E aí, dentro disso, nós tivemos diversas participações, né, da sociedade, né? Então, nós conversamos do pequeno produtor ao empresário, conversamos com empresas públicas e privadas, empresas de economia mista. Então, assim, nós saímos fazendo várias conversas, né? Então, fomos em diversas instituições e tivemos diversos seminários, né? Reuniões, tivemos reuniões mais técnicas, né? Em que a gente ia, por exemplo, discutir a questão de educação, e a gente chamava, né, especialistas, né, naquela área. Agora tinha discussões mais amplas, aí a gente fazia uma discussão mais ampla. Então, assim, a gente procurou escutar o máximo que nós pudemos, né? Então fizemos, eu não sei, eu não me arriscaria nem a dizer, porque foram muitas, né? Eu posso ser leviano em dizer números, mas assim, procuramos conversar com todas as entidades, né, que formam o Estado. Então isso foi muito importante para a gente ter uma visão. Eu me lembro que nós tivemos uma das reuniões que nós tivemos a participação do pequeno produtor e do dono do restaurante. E toda a cadeia ao longo do processo, para entender que os restaurantes, se não tiver o pequeno produtor, ele não vai ter lá, ou não vai poder servir, né, o prato, a refeição que ele estava pretendendo. Então, assim, como é que é? Então, a gente foi muito rica essa discussão, certo? Tivemos discussões mais também técnicas. Como é que vamos financiar o Estado, né? Nós temos aí várias ideias, várias ações. Como é que a gente vai financiar isso aí? Então, a gente precisou pensar nisso também. Então, assim, era uma das premissas nossas, era conversar com a maior quantidade de entidades e pessoas possíveis, tanto na capital como no Estado, certo? Tanto é que, ao longo isso aí foi uma coisa que também é uma coisa importante de se mencionar, é que você acaba, num projeto desse, né, que durou aí 3 anos, né, a primeira etapa, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós decidimos ir para o interior e lá no próprio interior já foi criado o que a gente chamou de núcleos regionais, que na primeira etapa nós não estávamos nem, assim, quando a gente fez a metodologia, não estávamos nem pensando em criar esses núcleos. Mas foi uma coisa que chamou tanta atenção nas visitas que nós fizemos ao interior, que nós criamos núcleos e mantivemos esse contato, reuniões, tivemos 2 reuniões gerais desses núcleos, cada núcleo tinha um coordenador que trazia as demandas da região. Então, assim, tentando dar o maior, permear, né, por a maior quantidade de pessoas e categorias e entidades, instituições, para ser o mais plural possível, né? Então a gente sempre teve essa premissa aí de buscar, né, conhecer o que fosse, onde estivesse, para a gente enriquecer o projeto. Agora, sim, uma coisa que me chama a atenção é que toda vida que há mudança de gestão, você falou em interior, núcleos regionais, né, os prefeitos mudam, né, alguns conseguem se reeleger, fica um pouco mais de tempo, consolida uma gestão e tal. Mas quando há mudança de gestão, geralmente é uma ruptura muito grande, né? Mudam-se os atores, muda o secretariado, né? Alguns equipamentos não funcionam, né? Tem sempre aquele caos inicial para a máquina andar, né? E perguntando diretamente a você, Júlio, que você é um especialista em planejamento, né?
Primeiro, como é que isso vai funcionar a longo prazo? E queria que você explicasse didaticamente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que significa planejamento estratégico de longo prazo, né? O Barros Neto já tocou isso quando eu perguntei para ele o que era o Ceará 2050, né? Mas como é que isso funciona? E como é que isso funciona dentro desse processo, né, de ruptura que existe tanto nas prefeituras como no Estado quando há uma mudança de gestão? Perfeito. A questão do envolvimento de todas as pessoas, como o Barros Neto bem colocou, ela é fundamental, né? E uma questão que a gente se preocupou muito na época foi exatamente de envolver, além da classe política, ela é fundamental participar do processo, mas, como o Barros Neto disse, está dentro da academia, está dentro das associações, está dentro do setor privado, para poder fazer realmente uma visão compartilhada de Estado, que certamente que o político que vem como prefeito, como executivo e até como legislativo, ele tem interesse também, ele tem essa sensibilidade de tentar entender e atender as demandas da população. Lógico que cada um, como você bem colocou, quer imprimir a sua marca, quer colocar ali um destaque para poder exatamente deixar aquilo ali na imagem, na cabeça do povo, né? Mas esse exercício, ele é um exercício de aprendizado contínuo. Como o Barros Neto disse, o planejamento, ele não é uma coisa que você engessa em determinadas ações e diz que tem que seguir aquilo ali num caminho como se as coisas não mudassem em volta, né? Então, fazer uma comparação aqui, por exemplo, com um planejamento de atravessar o Atlântico, né? Quando o cara faz lá o plano do transatlântico, ele mira ali as suas metas, faz lá o seu caminho, mas aparece um iceberg no meio do caminho, ele tem que fazer o desvio. Por que que ele está melhor preparado quando ele tem um plano? Porque ele consegue, em cima do plano, tomar ações mais assertivas. Se você não tem nenhuma referência, você tende a tentar ficar fazendo coisas de um lado para o outro, com um risco muito grande de fazer com que o barco afunde, né? Mesma coisa é o Estado, é uma região, é um município e tudo. Então, você ter essa referência é você realmente. Agora, a gente já vai entrar na fase da discussão da implementação do plano. Eu diria que ela é tão ou igualmente importante quanto a fase de planejamento, porque na execução é que você vai fazer as medições, o acompanhamento para verificar se as metas estão sendo alcançadas, se você vai chegar em 2050 com os indicadores que você planejou, com os objetivos alcançados, e para o que você tem que fazer durante esse caminho para poder realmente corrigir os rumos, como coloquei no caso do iceberg, e garantir que, por exemplo, a gente consiga diminuir essa desigualdade regional com uma grande meta, inclusive igualando a mesmo percentual da participação na receita, no PIB do Brasil, que nós temos com relação à população. Esse é o grande desafio. É fácil? Não é simples, mas os resultados de organizações, não só públicas como privadas, como no caso aqui uma região, que conseguiram fazer isso no mundo, tiveram resultados realmente muito maiores e muito mais desafiantes alcançados. Essa mudança que o Júlio falou, eu me lembro que você, naquele evento que houve na Secretaria da Fazenda, você citou a questão do hidrogênio verde, que a princípio, a priori, não estava no planejamento 2050, né? E acabou entrando, não é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, isso é importante, né? Aproveitando as palavras do Júlio, né? O planejamento ele é dinâmico, certo? Por exemplo, na nossa planejamento não tinha pandemia, tá? E a pandemia veio, tá? E nós tivemos que nos adaptar, né? Lá no plano, uma das linhas de investimento do Estado é a energia, certo? Isso aí já está lá definido no plano, né? Só que não tinha, na época, o hidrogênio verde. Por quê? Porque não se trabalhava isso aí, né? E ele surgiu aí a partir durante a pandemia foi que houve esse boom aí de discussões e debates e aí realmente ele entrou na agenda. Hoje ele faz parte do Ceará 2050, mas ele foi
vamos dizer, como se fosse uma adaptação, não é nem adaptação, uma readequação que é normal em qualquer planejamento. Né? Aí, seguindo o exemplo que o Júlio mencionou, eu tive lá, apareceu o iceberg, eu tive que me adaptar, né? Eu tive que fazer, né? Ou poderia ter aproveitado o iceberg, não, agora eu vou botar aqui o iceberg e ele vai me empurrar para frente. Não, eu tenho que desviar. Isso aí vai depender sempre da situação pela qual você está. Né? Então, o planejamento, e aí, né, sendo até um pouco de teoria, né? O planejamento é o processo, não é o plano. O plano ele é momentâneo. Agora, o processo de planejamento ele é contínuo. Certo? Então você tem que estar sempre. Tem coisas que também já saíram, tem coisas que já foram feitas. Né? Por exemplo, o Júlio trabalhou com isso, os clusters, né, de inovação do Estado. Que são clusters? Explique aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo. São como se você pegasse assim, grupos, né, ou grupos de pessoas, ou grupos de regiões, né, que tem uma afinidade. Certo? Então, eram, no caso específico, aí, o Júlio pode até explicar melhor, mas eram empresas e as universidades que se juntavam para desenvolver inovações de interesse da região, ligadas a problemas da região. E isso foi um fruto já da discussão do Ceará 2050. Hoje nós temos aí o projeto Renda do Sol, né, que já foi lançado pelo governador Elmano, também fruto das discussões do Ceará 2050. Certo? Então, assim, são coisas que vão avançando. Né? Então, não tem como você... E aí tem coisas que, não, entra, sai, é um processo. Então, eu tenho que ir todo tempo... e aí, por isso que é importante a questão das metas, né? Eu tenho uma meta lá. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma meta que é o IDH 0,90 em 2050. Né? Então, é uma meta muito desafiadora. Mas hoje a gente tem medido, a gente já vem fazendo esse trabalho, e nós estamos, assim, no caminho. Tá? Então, hoje os indicadores, se a gente mantiver como é que pode ser assim, do andamento que a gente está lá, estatisticamente a gente tem condição de chegar. Certo? Então, assim, isso é bom. Né? Então, as metas e as medições são importantes para você fazer as correções de rumo. Certo? Nós tínhamos, nós estávamos com um indicador, agora eu tenho que me lembrar, mas a gente fez, e ele era um indicador que estava mais rápido do que a previsão. Aí com a pandemia ele voltou, mas ainda bem que voltou para a previsão que a gente estava, entendeu? Então, assim, por isso que é importante o processo. A gente está acompanhando para ver e tomar as decisões que forem necessárias ao longo do tempo para que faça as correções de rumo, né? Você tem algum exemplo concreto sobre essa questão dos clusters, Júlio, que você acompanhou? Alguns municípios se uniram para discutir uma determinada questão específica? Posso falar. Eu queria só voltar rapidamente à questão complementando só um pouco o que o Barros Neto colocou. O hidrogênio verde, ele é um exemplo bem interessante de uma oportunidade que nasce exatamente pelo fato de nós estarmos preparados para isso. Uhum. Então, quando a gente priorizou e fomos pioneiros lá na energia eólica e solar há 30 anos atrás, a gente se capitalizou para poder ser exatamente esse player que nós somos. Quando a gente entendeu que a logística do Estado, pela posição geográfica, era um diferencial e é uma das cadeias econômicas que está no 2050, a gente conseguiu atrair Roterdã, que identificou aqui esse potencial no Ceará e que é outro diferencial para a gente fazer o hidrogênio verde, porque o hidrogênio verde entra pelo Porto de Roterdã. Né? Então, esse eu acho que é um exemplo interessante. Na verdade, não é que o hidrogênio verde ele veio se fortalecer exatamente pelo fato da gente ter tido esses focos, no caso, nas energias renováveis e na logística, que fez que a gente conseguisse diferencial, ser visto, né? E termos mais de 30 memorandos de entendimento hoje de empresas multinacionais, todas, né, de fora, que vieram aqui, né? Tem também a Casa dos Ventos, que é uma importante empresa brasileira, para poder exatamente aproveitar esse potencial. Então, acho que esse é um ponto interessante. Que é um memorando de entendimento? É um memorando onde as empresas se comprometem junto com o governo, dadas determinadas condições, de fazer um investimento em determinado setor, no caso aqui no hidrogênio verde, como eu citei, investimentos na faixa de 3 bilhões de euros. Mas o cluster, ele digamos assim, tem uma relação também parecida com isso, porque o que foi o cluster? A gente olhou as 14 regiões de planejamento do Estado
e tentou identificar em cada uma das 14 regiões quais seriam os 3 setores econômicos que estariam com maior potencial para se desenvolver naquela região. E nós trabalhamos também com indicadores, a exemplo do 2050. A gente olhou, por exemplo, se esse setor ele tinha uma participação importante no PIB da região, se ele tinha uma quantidade de empregos que ele gerava, uma quantidade de empresas, e não só. A gente olhou também para o capital humano relacionado a esse setor. Quantas graduações eu tenho relacionadas a esse setor naquela região, quantas pós-graduações, quantos cursos técnicos eu tenho. E a gente construiu um número que conseguimos fazer um ranking para poder classificar em cada uma das 14 regiões quais seriam os 3 setores de maior potencial, considerando não só a questão econômica, mas também a questão da formação de pessoas adequadas para aquele setor, né? E a partir daí a gente reuniu, como o Barros Neto colocou, academia, junto com as empresas daquele setor na região, né? E a academia trouxe os professores para poder fazer exatamente a orientação dos jovens e as startups que estavam brotando naquelas universidades. Instituto Federal... Explica o que é startup. Startups são aquelas empresas que estão iniciando um processo, é muito conhecida na área de inovação, e que tem um grande potencial de dar um grande salto, se transformando num poder econômico bem maior do que pode se imaginar o crescimento de uma empresa normal no dia de hoje, né? Então, hoje você tem, pela inovação, uma possibilidade de repente pegar 3, 4 meninos dentro de uma universidade e eles trabalharem ali um problema, e aí eu acho que o cluster teve esse também diferencial e dá foco. Ele não parte, não, eu tive uma grande ideia, não. A empresa, junto com a academia, dizia, olha, o setor de energia aqui na região, ele tem essa dificuldade. E os meninos se debruçavam em cima desse, junto com o professor, para poder desenvolver soluções de inovação. O resultado disso... Uma dificuldade ou um potencial também. O potencial, quer dizer, o potencial primeiro foi identificado para poder, dentro do potencial, identificar a dificuldade. Entendi. Então, primeiro, por exemplo, Sertão Central identificou-se que a cadeia econômica da saúde, a questão da tecnologia da informação e comunicação e a questão do agro eram 3 setores que tinham grande potencial. Então, reunimos, por exemplo, o setor do agro e, digamos, com as empresas e com a academia, vamos entender quais são os grandes problemas. Por exemplo, lá no Sertão Central, nós temos lá uma questão importante da criação de camarão de cativeiro, onde a água ela tem que ser bastante monitorada, porque senão o camarão morre por falta de oxigênio. Então, foi desenvolvidas soluções, usando inclusive tecnologia da informação e comunicação, para poder exatamente monitorar a qualidade da água e evitar a morte dos camarões. Então, é um efeito impactante real. Agora, o mais interessante é que esse problema, ele tinha que ser um problema não só da região, mas também de outra região do mundo. Por quê? Porque aquela empresa que nascia na região do Quixadá, ela tinha que ter mercado além de Quixadá para sobreviver. Então, juntamos essas duas coisas lá. E, de novo, e aí foi mais uma vez um trabalho que não foi só governo. A gente estava no desenvolvimento econômico, junto com a ciência e a tecnologia, a gente começou esse projeto, mas logo de cara o Instituto Federal, a Federação das Indústrias, SEBRAE, FEComércio, se engajaram e nós tínhamos lá um núcleo central que fazia o acompanhamento de todas as decisões e ações desse projeto, que gerou 121 startups durante esses 4 anos, envolvendo mais de 90 pesquisadores de todas as universidades e de todas as 14 regiões de planejamento, nos setores priorizados de cada região do Estado. Agora, uma coisa interessante que o Júlio falou, Barros Neto, é em relação ao capital humano, né? Uhum. Em todos os setores que a gente prevê ou assim, já atesta que existe um potencial de desenvolvimento aqui no Estado, a gente tem esse problema de mão de obra, não tem? Assim, eu me lembro que lá no Porto Pecém, o pessoal, as empresas que foram instaladas lá tiveram que trazer muita gente de fora, porque não tinha mão de obra qualificada aqui no Estado. Mesmo setores onde já existe uma economia consolidada, como o turismo, por exemplo, gastronomia, né? É muito comum as pessoas reclamarem do atendimento. Isso foi pensado também pelo pessoal do 2050? Sim. Com certeza,
esse é um ponto central do projeto, né? Porque, né, nós temos lá no projeto, a gente chamou a área de resultado, certo? Então, o grande resultado que a gente chama é melhorar a qualidade de vida do cearense, certo? Então, esse é o nosso grande objetivo, tá? Para isso, a gente precisa das cadeias produtivas para gerar receita, certo? Então, nós temos que desenvolver algumas cadeias, por exemplo, com a questão da energia, porque não adianta, eu preciso de recurso, certo? Até recurso para gerar imposto para poder fazer a aplicação. Então, se eu não tiver as empresas trabalhando, eu não vou ter a geração de recurso, emprego e tudo mais aqui. Então, por isso que foram priorizadas algumas cadeias, foram 10 cadeias que foram priorizadas. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais pessoas, o governo cada vez mais demandando serviço, certo? A Constituição de 88, houve essa, né, o aumento da prestação, da cobrança por serviço, né, da população, e a exigência, né, e ao mesmo tempo a complexidade, certo? Então, assim, e aí justamente eu tenho hoje segurança, saúde, educação, né, tudo isso o governo é cobrado por isso constitucionalmente, né? Ao mesmo tempo, mas para isso eu preciso ter pessoas para trabalhar para as empresas, né, e pessoas para prestar esse serviço. Então, a base está justamente no fator humano. Tá? Então, a gente não faz essas mudanças que nós queremos sem ter esse investimento. Né? Então, aí você vê hoje, por exemplo, essas escolas profissionalizantes já vêm dentro do projeto, né? Essa ampliação das escolas, né? O crescimento das universidades no interior, certo? Então, tudo isso faz parte deste processo. Escola de tempo integral também? Escola de tempo integral, profissionalizante, tempo integral, tudo isso está dentro desse processo. Tá? Então, assim, só que é um processo lento, né? É um processo lento. E é um processo que também vai empurrando os outros dois. Porque o que acontece? Aí, esse é um ponto. Se eu formo uma boa mão de obra e não dou condições para essa boa mão de obra, essa mão de obra corre o risco muito forte de ir embora. Certo? Então, eu também preciso... Então, por exemplo, hoje o filho do operário não está sendo mais operário como era o pai. Certo? As condições de hoje são totalmente diferentes. Certo? Então, assim, se eu não oferecer um emprego de uma outra perspectiva, ele não vai ficar. Certo? Ele vai empreender, ou vai embora, ou seja, então também todo o setor vai acabar tendo que... Né? Então, por exemplo, essa questão da tecnologia na TIC, informação, comunicação, tem cada vez mais entrar, porque vai pegar esse jovem, que é um jovem que está vindo preparado, ele já vem dentro da internet. Hoje ele praticamente, né, já nasce com um celular, um tablet na mão, né? Então, como é que eu também trago essas pessoas para esse mercado e para prestar esse serviço? Certo? Então, assim, então, assim, eu acho que o Ceará está se preparando. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos um dado à época que o Ceará ele é referência no ensino fundamental. Né? Então, só que é uma onda. Né? Ele vem primeiro, segundo, terceiro, até nono. Né? E então o Ceará, quando ele trouxe o pessoal do ensino fundamental que entrou no médio, já deu um salto no ranking do ensino médio. Por quê? Porque eles já vêm mais preparados. Certo? Tivemos agora uma coisa muito ruim, que aí isso foi para todo mundo, que foi a pandemia. Né? Então, isso deu uma quebra nesse processo, e é isso aí do aluno de escola pública, aluno privado, por toda a dificuldade que é trabalhar com essa garotada online. Né? Então, eu sou professor e tive muita dificuldade na universidade fazer isso. Então, assim, a gente tem que pensar assim, ó, essa turma que está vindo aí é uma turma muito preparada e eu tenho que dar condições para ela. Certo? Então, hoje a gente tem condições de ter pessoas, aí nós temos hoje o Ser Jovem, né? Que é um projeto justamente que também tem relação com o Ceará 2050, que é para aproveitar essa garotada para o quê? Para prepará-lo para a área de TI. Certo? E nós estamos usando, por exemplo, as empresas que estão chegando no estado dos hubs,
né, dos cabos submarinos, né, os data centers, né, as empresas gerenciadoras de dados, para ajudar a financiar isso. O Estado também está financiando, preparando essa garotada para essa área de TI, né, que é uma área muito forte, porque ela é transversal, ela atende a todo mundo, né, e hoje está cada vez mais com essa questão de inteligência artificial, aprendizado de máquinas. Então a gente precisa cada vez mais dessas pessoas preparadas para isso. Eu estou achando mais interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está focando em coisas, vamos dizer assim, tecnologicamente mais avançadas, mais modernas, como hidrogênio verde, TI, etc., o Júlio colocou aqui a produção de camarão lá em Quixadá. Eu noto também que houve uma evolução dos valores na produção da agricultura, por exemplo, né? Antes se pensava o Ceará como uma agricultura de subsistência, né? Na época do Tasso Gereissati, ele inclusive abandonou um pouco a agricultura porque achava que o futuro do Ceará era industrial por conta das nossas condições climáticas, terreno, etc, etc. E hoje a gente está vendo uma preocupação muito grande em fazer, o governador Eumano já falou sobre isso, em fazer agricultura para incrementar a produção e a qualidade para o mercado. Sim. Tanto interno como externo. A gente vê isso na ovino capinocultura, produção de leite, produção de mel. Fala um pouquinho sobre isso, Júlio. Então, isso aí a gente acompanhou um pouco o desenvolvimento econômico, inclusive com o secretário que era meu pau, o Silvio Carlos, que manteve-se agora no governo Eumano. E é interessante que uma das coisas que foi colocada, porque a agricultura ela é uma das áreas das cadeias priorizadas no 2050. E que no plano de desenvolvimento econômico de curto prazo, né, de mais curto prazo, logicamente ficou lá entre os setores priorizados. Mas com uma condição interessante, focar em culturas de mais valor agregado e culturas que demandem menos água, pelas características do Estado. E, de novo, quando você trabalha planejamento, você consegue tomar essas decisões, fazer escolhas importantes. Por isso que a agricultura do Estado tem se destacado cada vez mais. Porque hoje, por exemplo, nós somos grandes produtores de flores, de rosas. Somos grandes produtores de hortaliças, verduras, frutas, fruticultura, que são mercadorias demandadas no mundo inteiro. Somos os maiores exportadores de melão. Temos ali na Serra da Ibiapaba produção de tomate, produção de pimentão, atraindo inclusive grandes empresas que tinham lá um know-how em Minas Gerais para poder vir ao estado do Ceará produzir isso aqui. Então, isso aí gera um potencial muito maior na própria agricultura. Como a questão de questões que nasceram aqui no estado, que se fortaleceram-se a nível Brasil no estado, a questão da carnicultura, mas que também já tem aí uma experiência em outros países, não só aqui da América Latina, como do mundo, né? Agora, você realmente associar a esses setores tecnologia para poder melhorar a produtividade e valor agregado é fundamental, né? Eu quando ainda estava no planejamento, na Secretaria de Planejamento, a gente ficou responsável na época também pela área de tecnologia da informação e comunicação do Estado. E participei lá de um evento em São Paulo com o pessoal do Gartner Group, que é uma grande organização internacional nessa área de tecnologia da informação e comunicação, e me presentearam lá um livro que chamava Infonomics, que era exatamente como é que você fazia o trabalho de dados para poder melhorar a economia de determinados setores. E o principal exemplo era o setor da agricultura, onde você tinha lá o exemplo de um fazendeiro que ele sentado aqui com o tablet dele, estava fazendo todo o controle do tratorzinho, que era totalmente automatizado, trabalhando ali na coisa, mas não só, fazendo monitoramento de temperatura, de umidade, e mais interessante, conseguindo ver da Bolsa de Valores de futuro, qual que seria o valor da mercadoria que ele estava decidindo plantar naquele momento. Então, a agricultura tem um potencial de uso dessa informação fantástico. E isso já acontece hoje no estado de Ceará. Tem empresas importantes aqui no estado hoje, inclusive que nasceram aqui no Ceará, que estão usando muito bem a tecnologia da informação e comunicação para se tornarem muito produtivas e competir aí internacionalmente na venda dos seus produtos. Agora, o 2050 está entrando numa fase agora da
estabelecimento de uma governança, né? Já existe a lei, né, que já foi aprovada na Assembleia, existe já o planejamento estratégico de longo prazo, já é lei, né? Qualquer que seja o governo que for entrar, né? Isso vai ter que ser aplicado. Agora, um dos pontos importantes é a governança compartilhada. Esse mesmo evento lá na Cefaz, você falou, usou inclusive a pandemia, né, Sim. como um exemplo de governança compartilhada. Fala um pouquinho sobre isso. O que é governança compartilhada? Como é que isso funciona? Bom, Demetrio, dentro essa governança, né, aí eu vou só voltar um pouquinho, que a gente já falou. Eu falei que planejamento é processo, certo? E processo eu preciso acompanhar. Porque produto eu recebi e pronto. Processo não, ele precisa. E justamente a governança, ele tem o grande papel de acompanhar esse processo de planejamento. Certo? Porque, por exemplo, nós temos lá várias ações, mas quais ações serão trabalhadas? Essa ação entra, sai, vem uma nova, tudo isso faz parte do processo. E a governança tem esse papel. Certo? Então foi essa a ideia, quando a gente pensou, também ainda na primeira fase, de criar essa governança para que o plano continuasse sendo acompanhado. Né? Porque este é um problema, né, que não é só nosso, é um problema generalizado mundial, é de você fazer com que o planejamento rode. Né? Certo? Por quê? Porque, eu vou usar aqui um termo popular, papel aceita tudo. Tá? Então, eu preciso ter uma governança, né, criar um processo em que eu acompanhe aquele planejamento. Então, quando a gente pensou na primeira fase, né, ali na governança, foi justamente isso, criar um modelo de governança compartilhada. Por que compartilhada? Não é só o Estado, né, para fazer jus o que foi a premissa inicial, que era um projeto de Estado e não de governo. Então, a gente pensou numa governança compartilhada. E dentro dessa governança, vários atores, né, do setor público, setor privado, da academia, estarem juntos pensando o Estado e discutindo isso aí, né, obviamente seguindo a metodologia que está previsto no nosso modelo, certo? Então, reuniões periódicas, né, vão ter, né, nós estamos lá pensando, por exemplo, num conselho estratégico com as principais lideranças do Estado, num fórum permanente em que você vai ter, né, eu não consigo fazer um conselho muito grande e esse conselho ele é o conselho que vai coordenar todo o processo. Eu preciso ter um outro maior, que eu vou escutar mais entidades, né, também dentro de um processo de debate, para o quê? Para orientar as decisões do Estado, valendo sempre o ditado. Governança não é obrigação, ele é um processo. Então, por exemplo, a decisão sempre será do governador, a decisão sempre será do prefeito, será sempre o dono da empresa, né? Agora, aqui eu estou dando as orientações. Como base disso aí, isso já está praticamente pronto, nós criamos uma plataforma em que, com o apoio forte do IPES, né, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Estado do Ceará, que são vários indicadores, né, que estão lá na plataforma para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo isso aí. Para que eu não possa tomar decisões no escuro. Né? É muito comum a gente dizer, eu acho que a gente pode ir por aqui. Né? Vamos dizer, tudo bem, é seu direito a achar, mas tecnicamente eu preciso de embasamento. Mas eu tinha perguntado sobre a pandemia, como você usa a pandemia como exemplo de governança compartilhada. Pronto, e aí usando o exemplo da pandemia, à época, né, era o governador Camilo Santana, o que é que ele fez? Ele criou um grande comitê e subcomitês da pandemia. Então tinha esse comitê geralzão com os principais lideranças, e tinham comitês ao redor que iam trazendo informações para esse comitê. E aqui você ia fazendo decisões compartilhadas. Certo? A decisão sempre foi do governador. Mas o governador, escutava e decidia. Né? Então, isso é muito. Eu acho isso muito importante. A decisão vai ser sempre minha, mas se eu tiver várias pessoas, né, várias mentes diferentes, entidades públicas, privadas, poder público, por exemplo, Ministério Público, Assembleia,
os prefeitos, ou seja, a Prece, né, que é a Associação dos Prefeitos. Então, assim, eram cada um dentro da sua visão. Então, aquilo ali facilita, você está vendo, eu pensei assim, não faça por isso aqui, não, vou até dizer, isso aqui, essa sua ideia é muito boa, mas legalmente ela não passa, porque não tem respaldo legal para fazer isso. Opa, eu não tinha pensado nisso, eu podia ter ido para um lado, que ia ter um desgaste, porque eu ia ter que voltar, porque legalmente eu não conseguia. Isso é um ponto, né? E também outro ponto é que, às vezes, por exemplo, se eu tenho um grupo desse, que eu estou discutindo o Estado e pensando em ideias, eu também estou pensando em parcerias. E aí o exemplo que eu uso, que foi vitorioso, né, que foi a questão do Elmo, que foi aquele capacete, né, que salvou milhares de vidas e evitou, por exemplo, o processo de intubação, que é sempre um processo muito delicado, né? Então, o Elmo foi decidido assim, vamos fazer. Nós temos aqui uma ideia, vamos fazer. Aqui tem a universidade, aí chamou o governo juntou o governo, no caso específico, as universidades, né, juntou o governo através da FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, e a iniciativa privada, coordenada pela FIEC. Esses 3 entes aí sentaram e rapidamente se decidiram. Se não houvesse esse grupo, vamos marcar uma reunião, chama fulano, não sei o quê, eu não sei. Não, tá aqui, vamos, tá entendendo? Então fica muito mais fácil a negociação e a conversação, certo? E tentando encontrar caminhos para aquela situação. Então, assim, esse é um processo que a gente está trabalhando para implantar essa questão do Ceará 2050, para que a gente tenha essa visão moderna, né, que é uma visão moderna de gestão, certo? Então, eu acho que isso nós estamos hoje nessa fase justamente tentando implantar essa governança. Júlio, o Barros Neto falou aí da plataforma que vai ser disponibilizada para a população com dados, metas, programas, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que foi pensado isso, como é que é essa estrutura, isso vai ficar disponível de fato na internet para todo mundo, é possível algum tipo de interferência, como é que a população vai participar disso? A plataforma, na verdade, ela não tem vida própria, né? Ela é o retrato do que o planejamento propôs e vai ser sempre atualizada de acordo exatamente com o processo de execução do planejamento, né? Então, a importância da plataforma é no sentido de deixar uma transparência para que realmente a população possa acompanhar e fazer com que a execução do plano, o monitoramento e as ações, elas tenham maior efetividade, maior agilidade. Como você está trabalhando um estado onde você envolve o setor privado, a academia, o governo, e muitas ações, às vezes, não estão no governo, dependem da empresa, depende da academia, depende da sociedade organizada, você ter um local onde você consolide isso e faça um acompanhamento de forma exatamente compartilhada, faz com que a gente consiga ter mais agilidade no processo, né? E uma das vantagens dessa questão, né, que o Barros Neto bem colocou, da gestão compartilhada, é também um comprometimento, né? Uma vez que cada setor ele tem ali uma responsabilidade sobre determinadas metas. Tem questões, por exemplo, do desenvolvimento, que o governo vai incentivar, vai gerar as condições de infraestruturas necessárias, mas se o setor privado não decidir fazer os investimentos, a coisa não acontece. Então, uma vez que você tem esse alinhamento a partir do planejamento e que você tem instrumentos para poder fazer o acompanhamento e monitoramento e, portanto, fazer as ações de ajustes necessários através das organizações, como o Barros Neto colocou, tanto do Conselho Estratégico, que tem um nível mais alto de decisão, como também do Fórum Permanente, que vai fazer a possibilidade de discutir os problemas, as soluções, a partir dos dados da plataforma, a gente vai conseguir realmente construir esse caminho para chegar ao alcance das grandes metas que o 2050 propôs a partir da sociedade. A gente está chegando ao final do nosso primeiro programa, podcast Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro, e eu queria terminar com a palavra de cada um de vocês, respondendo a seguinte pergunta, tá? Como é que vocês enxergam, como é que vocês esperam o Ceará em 2050, né?
Quem gostou, quem achou interessante o nosso bate-papo, o nosso podcast, por gentileza, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, né? A gente vai disponibilizar aqui ao final do programa. Divulguem, compartilhem, curtam, tá? Barros Neto, como é que você enxerga, como é que você quer enxergar o Ceará em 2050? Bom, acho que o Ceará, eu espero, né, que o Ceará, usando a nossa visão de futuro, né, um Ceará justo, né, um Ceará muito mais interessante para todas as pessoas, né? Ou seja, hoje nós temos, o Júlio já mencionou, uma desigualdade social muito forte, né, e a gente precisa resolver isso aí. Eu acho que a ideia desse Ceará que a gente imagina em 2050 é justamente um Ceará com muito mais oportunidades, né? Um Ceará muito mais justo, né? Um Ceará muito mais feliz, né? Para que atenda aí a nossa população, que é tão legal, que é o cearense. Júlio, a palavra é com você. Então, eu acredito que os desafios são grandes, mas o Estado ele tem construído, né, as condições para dar esse grande salto. E se a gente realmente, não é se, né, quando a gente realmente conseguir avançar nessa construção da governança e do monitoramento, a gente vai conseguir trabalhar juntos para poder fazer os ajustes necessários e levar realmente o Estado do Ceará a essas condições que foram projetadas de melhorias da qualidade de vida das pessoas que vivem no Estado, nas questões econômicas, nas questões sociais, nas questões ambientais e também nas questões territoriais, que são exatamente os grandes desafios das áreas de resultados que o professor Barros Neto colocou lá no início, né? Então, a gente acredita que agora ainda tem muito trabalho a ser feito, mas a gente criou as condições fundamentais para que isso possa acontecer ao longo do tempo. Então, temos que começar já, e já estamos, né, fazendo muitas dessas coisas, para que a gente tenha tempo, nesses 30 anos, de fazer essa mudança tão importante para o Estado do Ceará realmente sair desses desafios que a gente ainda sofre, de desigualdades sociais e regionais, que fazem com que a gente tenha muitas dificuldades, inclusive, de gerar oportunidades para os nossos jovens e se desenvolver de uma forma geral. Essa foi a primeira edição do podcast Ceará 2050, agradecendo a participação dos professores Barros Neto e Júlio Cavalcante. Curtam, compartilhem e sigam o 2050 nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima edição.